você está fazendo agora? Pense já no amanhã. A vida passa, não demore, encontre sua direção. Se você quiser mudar o mundo, só depende de você. Deixar fluir o que vem lá do fundo do coração. É hora de mudar, de encontrar a direção, de tentar abrir as portas do seu coração, de tentar mudar o mundo através do amor, demonstrar que a juventude tem o seu valor, tem o seu valor. O que você está fazendo agora? Pense já no amanhã. A vida passa, não demore, encontre a sua direção. Se você quiser mudar o mundo, só depende de você. Deixar fluir o que vem lá do fundo do coração. É hora de mudar, de encontrar a direção, de tentar abrir as portas do seu coração, de tentar mudar o mundo através do amor, demonstrar que a juventude tem o seu valor, tem o seu valor, tem o seu valor. Para pá, para 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 pá, para 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 pá, pá 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 para para pá, para para pá, para pá. Hoje o sol acende amanhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz no teu caminhar. Desperta nos lábios sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, da conquista da paz. Basta sentir a presença de Deus a guiar teus passos além do sofrer, perdendo o medo de voar, conquistando as rédeas do teu destino. Eleva e fortalece a coragem para dar o melhor que existe em você. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta. Outra vez levantar, renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera.
Viver, Jesus, será tua meta. Outra vez levantar e viver pela fé. E viver pela fé. E cantando para pá, para pá, para pá, para pá, pá 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 para pá, para pá, para pá, pá 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 pá. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz da aurora
pra sereno teu coração. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escreveu será. Desilusão, vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escreveu será. O melhor sempre se dá, e o que Deus escreveu será.
Bom dia, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de domingo, sempre acontecendo às 9 horas da manhã. Temos ainda uma reunião às quintas-feiras, às 14 horas e 30 minutos, e outra às sextas-feiras, às 20 horas. Não esqueçam também das reuniões de fluidoterapia, que sempre acontecem às terças-feiras, às 19 horas e 30 minutos, e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã, onde todos poderão colocar os nomes dos seus amigos, entes queridos, no chat, que é para irradiação, né? Esses companheiros que se encontram enfermos. E a prece da saudade, que acontece todas as quintas-feiras, às 19h30, para todos esses amores, nossos amigos queridos, que retornaram à pátria espiritual. No estudo de hoje, teremos dois grandes amigos. No Livro dos Espíritos, o Edson Morgado vai nos trazer as questões de 790 a 793, que fala da civilização. Essas questões estão na terceira parte, que fala da lei do progresso. Ele ainda vai fazer a prece inicial. E, em seguida, a nossa Priscila Chagas vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ela vai concluir o tema que fala da beneficência, nos seus itens 15 e 16. E vai ainda fazer a prece final. Com certeza, né, nós teremos uma manhã de muitas reflexões importantes em torno da doutrina, e é por isso que sempre pedimos a todos que façam um bom uso, né, do chat nesse momento em que estão sendo realizadas as explanações, para que a gente possa prestar bastante atenção, né? Então, vamos aproveitar esse momento, trazido com tanto carinho pelos nossos amigos Edson e Priscila. Que tenhamos uma manhã de estudos bastante proveitosos. Lembrando que em nosso vídeo, né, nós temos a descrição, né? Na descrição do vídeo, vamos encontrar os links do jornalzinho, do atendimento fraterno, enfim, todas as informações necessárias que precisamos, né? Então, é só buscar na descrição do vídeo. E ainda o like, né? Vamos todos dar a nossa contribuição para que esse vídeo seja distribuído, né, para que ele seja compartilhado com o maior número de pessoas. E através do nosso like é que nós vamos permitir que isso aconteça. Então, não vamos esquecer, né? Ao final ainda da nossa reunião, teremos o GEAL, que é o grupo de evangelização infantil. Aquele grupo em que as evangelizadoras trazem a doutrina espírita, assim, a nível de todas as crianças, né? A compreensão correta, né? E as crianças adoram, e os adultos também, com certeza, né? Então, que aproveitemos a nossa manhã e que tenhamos um domingo de paz, um domingo de muitas alegrias junto a todos os nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos envolva com a sua paz e com o seu imenso amor. Que assim possa ser, graças a Deus. Ceifa de Luz,
de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Seres amados, aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Primeira carta ao João, capítulo 2, versículo 10. Os seres que amamos, com que enternecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo. Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos, são eles seres humanos matriculados no educandário da vida e nos círculos das experiências em que se debatem como nos acontece, erram e acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim como estamos em luta a fim de sermos um dia o que devemos ser, aprendamos a amá-los como são, na certeza de que precisam, tanto quanto nós, de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Nunca exigir-lhes o impossível, nem frustrar-lhes a esperança. Doemos a cada um a bênção da estima sem requisições descabidas, acatando as experiências para as quais se inclinem e respeitando os tipos de felicidade que se elejam para si próprios. Todos somos viajores do universo com encontro marcado numa só estação de destino à perfeição, na imortalidade. A face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com nosso afeto, cultivemos à frente deles a coragem de compreender e a paciência de esperar. Pai de infinita bondade e justiça, obrigado, Senhor, por nos reunir nessa manhã de domingo, nos dando a oportunidade da reflexão em torno dos ensinamentos espíritas que tanto nos ajudam a compreender a nossa passagem terrena, a entender as funções e objetivos de nossa atual existência. Queremos que também, Senhor, possas abençoar a nossa casa de oração, porque ela é responsável, em boa parte, por nos dar esse suporte espiritual, muitas vezes abrindo as nossas mentes através da inspiração, nos dando boas sugestões, e sabemos, Senhor, dos relevantes trabalhos que são realizados em favor de tantos irmãos encarnados que estão em desequilíbrio emocional, que estão em dificuldades nos testemunhos que precisam dar dessas provas e expiações, e também em relação aos desencarnados que em grande número deixam a matéria, deixam o corpo físico ainda cheio de dúvidas e ainda precisando de amparo, porque ainda não estavam amadurecidos o suficiente para aproveitar de forma plena a oportunidade que lhes foi dada. E que tudo isso, Senhor, que estas equipes espirituais de nossa casa realizam, possa ser abençoado. E que nós possamos, Senhor, através desses encontros e reuniões em que
unimos o nosso pensamento em torno de elevados ideais, possamos ajudar na manutenção vibratória desses momentos, dessa nossa casa que trabalha nesse sentido. Pedimos também, Senhor, dentro da nossa prece sincera, para que Tu possas abençoar também a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados em nossa Terra, em nosso orbe planetário, que nos dá todas as oportunidades de interação para que possamos continuar evoluindo e progredindo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que nós temos. E é assim que, em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre Divino, de todos os trabalhadores de nossa casa de oração, pedimos a permissão para darmos como iniciada a nossa reunião desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, meus irmãos. Que bom novamente estar com vocês em outra manhã de domingo para compartilhar o estudo de mais um pedacinho do Livro dos Espíritos, o nosso livro base da codificação espírita. E nós estamos na terceira parte desta obra, que trata das leis morais, mais especificamente no capítulo 8, que trata da lei do progresso. E hoje foi-me dado a tarefa de conversar com vocês sobre a civilização, conforme os esclarecimentos que foram dados pelos Espíritos nas perguntas 790 e 793. Vamos lá? Vamos começar conhecendo a definição do vocábulo civilização segundo o dicionário. O significado que eu compartilho aqui com vocês representa bem os demais significados que eu encontrei em distintos dicionários, descrevendo basicamente a mesma essência. Civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida social, política, econômica e cultural de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. E não é só isso, gente. Esse grupo de conhecimentos desenvolvido por uma determinada sociedade caracteriza-se por relativo progresso no domínio das ciências, da religião, da política, das artes, dos meios de expressão, das técnicas econômicas e científicas e de um grau de refinamento dos costumes. Reparem que eu destaquei de propósito em amarelo os termos progresso e refinamento de costumes, ou seja, o significado atual de civilização, e que eu acredito não tenha mudado desde a época de Kardec, não só aponta o conjunto das características próprias da vida intelectual, social, cultural e tecnológica, mas também a sua capacidade de compor e definir o progresso e desenvolvimento de uma sociedade em determinada época, inclusive quanto aos seus costumes, aos seus comportamentos. Saindo do âmbito das definições de dicionário, vamos encontrar a importante contribuição acadêmica de um notável historiador do século passado, o holandês Johan Huisgeringa, o qual afirmou que só é possível se vislumbrar a existência de uma civilização quando são preenchidos 3 requisitos primordiais. O primeiro, certo grau de domínio da natureza física através de boas técnicas científicas e industriais. É o que nós chamamos hoje de domínio tecnológico. 2. Um indispensável equilíbrio entre esse progresso técnico e o domínio do homem sobre a natureza física, ou seja, o equilíbrio entre a tecnologia e o modo de usá-la.
e um correspondente progresso moral com o domínio do homem sobre a sua própria natureza espiritual. E, finalmente, o terceiro requisito, a existência de um ideal comum como característica da feição espiritual de uma época ou de um povo. Bom, gente, novamente os destaques em amarelo são meus. Vejam que os aspectos relacionados ao progresso e ao refinamento de costumes que nós vimos na definição do dicionário, de certa forma estão contidos nesses requisitos aqui desse historiador. Só que ele foi um pouco mais longe quando ele evidencia o progresso moral e o domínio do homem sobre a sua própria natureza espiritual, ou seja, vai além do domínio tecnológico. Mantenham vocês na mente esses requisitos de civilização concebidos pelo Huizinga, para que adiante a gente possa fazer um paralelo com as questões dos livros dos Espíritos que nós vamos comentar a seguir. A primeira delas, a 790, é a seguinte: é um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? A pergunta é interessante e, de fato, alguns pensadores tecem duras críticas nesse sentido, como é o caso de Nietzsche em relação à civilização ocidental e cristã. No entanto, seus escritos são posteriores à codificação espírita, e eu não consegui identificar a tempo outros filósofos anteriores com opiniões similares e a que Kardec estaria se referindo na pergunta. De qualquer modo, gente, me parece que a percepção negativa de alguns relacionando a civilização à decadência da humanidade parece estar associada aos ciclos de ascensão e queda das civilizações que a história tem nos apresentado. Aliás, essa é uma teoria criada pelo historiador americano Brooks Adams em 1895. Cuja intenção era provar que a ascensão e queda das civilizações seguem um ciclo definido de centralização e decadência, com padrões baseados nos principais períodos da história ocidental e concentrados nos fatores econômicos e sociais. Mas, afinal, o que os espíritos responderam? Apesar dessa percepção negativa, a civilização é ou não sinônimo de progresso? E a resposta é a seguinte: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Então, dessa resposta, vemos que os espíritos não negam a civilização como mola de progresso, mas deixam claro que no estágio de humanidade em que nos encontramos, esse progresso ainda é incompleto e envolve um processo lento de amadurecimento em que equívocos repetidos ou não podem nos dar essa falsa ideia de decadência. Na subpergunta a essa questão 790, Kardec indaga se será racional condenar-se à civilização. E isso, naturalmente, por constatar-se que a civilização não raro gera males a ela própria ao longo do tempo. E os espíritos respondem que devemos condenar os que da civilização abusam e não a obra de Deus. E o que a gente pode entender daqui? Que a civilização é fruto da experiência reencarnatória da humanidade na busca do seu progresso. E a gente não pode negar que esse progresso gera novas oportunidades. E que, na maioria das vezes, no entanto, acabam deturpadas por nós, acabam se tornando desvios, pois ainda somos esses aprendizes imperfeitos. Mas nem por isso o processo civilizatório contido no plano divino deixa de constituir um plano de evolução para nós. As más escolhas que nós fazemos ou os nossos abusos nesse processo é que devem ser condenados. E mesmo assim, eles acabam sendo lições que dependem de nós assimilar para não repetir o erro.
e seguir evoluindo. Isso é desdobrado na pergunta 791, quando Kardec questiona os espíritos se algum dia a civilização vai se apurar de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido. E os espíritos respondem afirmativamente, sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Então, meus irmãos, à medida que a civilização se aperfeiçoa, ela tende a aprender com os erros e faz cessar alguns dos males que gerou. Males que vão desaparecendo com o progresso moral. Porém, aqui nós vemos também, mais uma vez, a ressalva dos espíritos usando a analogia da flor e do fruto, quanto a nós termos que ter paciência nesse processo de amadurecimento natural, que inclusive envolve o livre-arbítrio dos habitantes dessa civilização. Esse ainda é o aspecto levantado na pergunta 792, quando Kardec indaga por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Ao que os espíritos respondem que o motivo é que os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. E esse, gente, é justamente o sinal de nossa situação atual de imperfeição. Ainda não conseguimos compreender as vantagens de investir completamente no bem, e com isso nós atrasamos nossa marcha moral. Kardec então emenda uma subpergunta, querendo saber se essa inércia da civilização em transformar progresso em felicidade não seria também porque a civilização, criando novas necessidades, suscitaria paixões novas. E eles confirmam, é sim. E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos. Então, meus irmãos, quando ele fala em civilização incompleta, é que ainda estamos a caminho, e a sociedade perfeita é obra pronta somente no futuro. Para se chegar a um estado de civilização completa, de humanidade moralmente evoluída, muitas conquistas deverão ser realizadas, tanto no campo moral quanto intelectual, como eles dizem. A partir desses ensinamentos que nós capturamos até aqui, eu vou me permitir compartilhar com vocês o meu modelo mental a respeito do progresso da civilização. Nós já vimos que civilizar quer dizer progredir, mas como compatibilizar essa tese com os citados ciclos de ascensão e decadência? E aí vai meu modelo. Eu vou assumir como medida de acompanhamento o nosso progresso, que é relativo, todos sabemos, e mostrar como é que eu vejo o caminho evolutivo, não de apenas uma civilização que pode até desaparecer, mas da civilização humana como um todo, ao longo do tempo. Em função de sua busca incessante de conhecimento e melhoria de vida, nós já sabemos que a humanidade inevitavelmente progride. Mas, ao mesmo tempo, nessas conquistas, acaba criando males que lhe ofuscam e podem levá-la a interromper essa ascensão e até mesmo a repetir alguns erros, nos dando a impressão dos retrocessos. Leva algum tempo para o homem se dar conta disso e recuperar-se, iniciando então a escalada de novas conquistas. Porém, outros males ou desvios são gerados e nova queda se opera. Reparem, no entanto, que esses desvios nunca nos levam a uma perda total da ascensão conquistada, de modo que nunca nós retornamos ao mesmo ponto de partida. O processo se repete com esses avanços e quedas, o que explica a percepção dos ciclos históricos a que nós já nos referimos.
Mesmo com todos esses tropeços e descontinuidades, e com todas as gradações que a civilização terrena apresenta, o fato é o seguinte, gente, é que ao longo do tempo, o resultado líquido dessas experiências nos tem levado a um contínuo aperfeiçoamento, com destino à civilização completa. Mas por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Essa é exatamente a indagação de Kardec na pergunta 793. E a resposta dos espíritos vem pronta. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, meus irmãos, essa é uma boa hora de nós voltarmos aos requisitos propostos pelo historiador Huizinga, aqueles que eu apresentei para vocês no início da nossa exposição, para caracterizar o estado de uma verdadeira civilização. Lembram que ele falou do domínio do homem sobre a sua própria natureza espiritual e a existência de um ideal comum? No meu entender, isso tem muito a ver com a resposta dada pelos espíritos nessa questão 793. E vocês? Tal comparação ela serve para demonstrar que, se procurarmos bem, nós vamos sempre encontrar os princípios espíritas respaldados pelo conhecimento acadêmico. A resposta dos espíritos nessa questão também lembra o equívoco de aferirmos o nosso grau de civilização apenas pelas conquistas tecnológicas, sem atentarmos para o desenvolvimento moral. Segundo Joana de Ângeles, a moral estabelece as diretrizes seguras em que se fundam os alicerces da civilização, produzindo matrizes de caráter que vitalizam as relações humanas. Isso quer dizer que a civilização não teve nenhum desenvolvimento moral? Não, claro que teve, né? Desde o direito romano até os modernos tratados, as fórmulas jurídicas têm evoluído e apresentado artigos e disposições cada vez mais concordes com o espírito de justiça do que com as ambições do comportamento individual e grupal. Então, isso, sem dúvida. Mas há muito caminho a percorrer na asa moral da evolução. Para termos uma ideia do que ainda falta para chegar à meta da civilização completa, vamos ler juntos o comentário final de Kardec sobre este item. Abre aspas. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro. Onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem
suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Pois é, meus irmãos, que bela descrição que o codificador fez para caracterizar a civilização completa. Parece um sonho distante, não é mesmo? Mas nós somos espíritos imortais e estamos a caminho da perfeição. Talvez um pouco longe, ou muito. Mas qual é o melhor meio da gente pavimentar esse caminho? Na visão espírita é através da educação integral, que possibilitará a transformação dos homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas, porque, uma vez transformado, o homem será não apenas o apoio dos mais fracos, mas o fiscal dos próprios atos, através do autoconhecimento. O que fica de lição para a gente é que nós precisamos, individualmente, de investir, e logo, no nosso progresso moral, pois dele depende o progresso da civilização como um todo. Conforme os indivíduos vão se instruindo e se melhorando, eles passam a preponderar em número na nossa sociedade e acabam tomando a dianteira e arrastando os demais de uma forma natural. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos ter serenidade e paciência em relação ao lento progresso coletivo, pois ele não depende só de nós. Um grande abraço a todos e muita paz. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos para a reunião da manhã de hoje. Estou aqui, eu sou Maria Priscila, sou trabalhadora da nossa casa, e eu estou aqui hoje para a gente fazer o Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa manhã de hoje. E hoje, o que me cabe do estudo são os itens 15 e 16 do capítulo 13, que é não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E a gente tem dois tópicos, que são os tópicos 15 e 16, que são as orientações dos espíritos. Esse é um capítulo muito interessante, é um dos capítulos que fala para a gente com relação à caridade e a importância da caridade para as nossas vidas. E aí a gente precisa entender o que nós compreendemos como caridade. O que é caridade para cada um de nós, né? E qual a importância da caridade para o nosso processo de transformação, de renovação e até mesmo no nosso núcleo encontro espíritas, né? Eu vou dar uma lida no item 15 e eu vou ainda apresentar um vídeo para vocês mais ao final, que eu vou dar uma indicação. E aí a gente entra com o vídeo do Amigos da Luz. Então vamos lá. Meus caros amigos, todos os dias ouço algum de vós dizer: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com indulgência aos vossos semelhantes. Será que precisamos ser ricos? Sermos abastados financeiramente para que nós possamos fazer a caridade? É porque até hoje, né, eu acho que a gente ainda não compreendeu muito bem o que é o real sentido da caridade. Será que a caridade é dar bens materiais? Será que é prover moedas, dinheiro? Será que para que sejamos efetivamente caridosos é necessário que a gente oferte moeda corrente? Ou será que a caridade ela está na nossa ação? É claro. E aí eu concordo com um sociólogo, né? Que eu sempre considerei ele muito, muito importante no Brasil, que foi o Herbert de Souza, que era o Betinho, que ele dizia que quem tem fome tem pressa.
E dentro dessa perspectiva, a gente pode pensar a partir da doutrina espírita. É óbvio que algumas pessoas, quando tem privação financeira, né, quando falta a comida na mesa, a gente precisa ofertar para que haja a manutenção do corpo físico. Não temos como considerar que um indivíduo ele possa querer crescer e amadurecer enquanto espírito imortal se ele ainda está preocupado com o básico que é de alimentação. Na palestra que eu fiz no início desse mês, quando eu estava falando sobre o mau remédio, eu falei sobre a questão da fome, né? Hoje a gente passa por uma situação muito delicada no nosso país, no mundo como um todo. A gente aumenta o nível de desigualdade social, a gente aumenta as calamidades de fome, a gente percebe uma questão de insegurança alimentar. E eu não estou falando isso do lugar comum, né? Então, para quem não me conhece, eu sou professora de sociologia, eu trabalho com as temáticas de desigualdade social, a questão da fome. E aí a gente precisa atrelar esse conceito, né? Essa conceituação histórica, social, com um elemento espiritual. A gente não pode desassociar uma discussão da outra. Porque nós reencarnamos num planeta de provas e expiações, onde nós vamos encontrar numa situação, às vezes, muito penosa, materialmente falando, e mesmo assim, a gente está aqui entendendo que Deus é soberanamente justo e bom. E como é que essas duas coisas se alinham? Como é que a gente pode compreender que nós estamos situados num planeta em que há muito sofrimento e muita dor, e entender que Deus nos ama? Por quê? Porque nos cabe auxiliar o nosso irmão ou a nossa irmã no seu processo de crescimento e amadurecimento enquanto jornada espiritual. O que significa isso? Ter uma atitude de caridade, uma atitude caridosa. Às vezes ofertando pão para comer, mas em muitos momentos oferecendo um bom emprego. Ou sendo gentil na condução, ou sendo gentil no trato com o outro, né? Então, a caridade ela é uma ação cotidiana. Ela não é só dar o pão e a moeda para aquele que precisa, ela também é dar o pão e a moeda para aquele que precisa, mas é aquele ter o olhar mais gentil para aqueles que estão conosco em jornada. E a gente precisa lembrar disso quando a gente pensa que eu não tenho muitos recursos financeiros e, portanto, eu não posso fazer a caridade, como o nosso irmão começa a citar aqui no livro, né, no Evangelho. Então, eu posso ser aquela pessoa que entra na condução e cumprimenta o motorista, quando tem trocador, cumprimenta o trocador, né? Quando auxilia alguém na rua. Então, a caridade, ela é um amor em ação. Ela é a maneira com que nós nos relacionamos com o outro de maneira generosa, gentil, amorosa. Isso é a ação da caridade. Não só a questão financeira. Por isso que a gente ainda fala sobre um conteúdo espírita que fala sobre, né, a caridade moral e a caridade financeira. Está falando aqui da caridade moral, onde nós podemos ofertar o que há de melhor em cada um de nós. E isso me lembra um ensinamento importante de Jesus, quando ele diz para que nós possamos oferecer ao outro a nossa outra face, que não precisa ser literal, né? Que não precisa ser somente oferecer a outra face no sentido de oferecer o rosto para que alguém possa bater nele, mas que a gente possa dar uma outra atitude, um outro comportamento, uma outra ação ao outro que nos age de maneira grosseira, né? Vou continuar lendo lá no Evangelho, no seu item 15, né, do capítulo 13. Nada lhe perdoais a vós, arvorais em juízo, muitas vezes severos, e sem querer saber se ficarias satisfeitos, caso procedessem convosco do mesmo modo. A indulgência não é também caridade?
Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a ao menos, mas a fazei-a largamente. No que respeita à caridade material, era material e espiritual, eu não estava lembrando, é caridade material e espiritual. Vou contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, colocar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que sejam pesados por ocasião de sua morte. Me perdi. Só um minuto. Deus ordenou que lhe trouxesse, então, os 2 morreram, e aí, quando ambos chegaram nos últimos momentos, Deus ordenou que lhe trouxessem os 2 sacos. Um era volumoso, estava cheio, deixando ressoar o metal que o enchia. O outro era pequenino, tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este é meu, disse um, reconhecendo. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui muito pobre, quase nada tinha para repartir. Mas, surpresa! Posto os 2 sacos na balança, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se o mais pesado, o pequeno. Tanto que se levou muito primeiro no prato da balança. Isso me lembra uma figura espírita muito importante, chamada Irmão Jacó, que está descrito no livro Voltei, que é a encarnação do Frederick Figner, né? E ele narra no livro que ele fez muito, né? E quem conhece a biografia do Frederick Figner conhece que ele foi um árduo trabalhador espírita. Aplicava passes, fazia palestras, estava envolvido com o movimento espírita. Porém, quando você vai ler a obra, você vai entender que ele, em muitos momentos, ele foi superficial. Às vezes, nós vamos à casa espírita, ou fazemos, e eu estou falando aqui para espíritas, né? Nós vamos à casa espíritas e as casas espíritas e vamos aos nossos trabalhos designados pela casa, que somos todos nós voluntários para esse trabalho, como se a gente estivesse batendo cartão de ponto. A gente esquece que é uma tarefa de amor, de renovação. É claro, é óbvio, que, como diz Emmanuel, o que hoje é disciplina, amanhã é espontaneidade. É óbvio que em muitos momentos a gente precisa ter um movimento, né, de empenho para que a gente possa realizar as tarefas. A gente deve se empenhar em muitos momentos de maneira muito significativa. Sim. Mas essa tarefa, a tarefa na qual nós estamos vinculados à nossa casa espírita, nas nossas tarefas de evangelização, de reunião pública, de corrente de enfermos, de passistas, de recepção, da divulgação, na cantina. É claro que hoje nós estamos afastados do templo, né, da casa, da argamassa, né, dos tijolos e paredes erguidos. Porém, nós ainda temos um vínculo espiritual de uma tarefa que é uma tarefa de amor. A importância de fazer uma reunião espírita e de reunião pública ou uma evangelização e apresentar pela primeira vez o conteúdo doutrinário para alguém que nunca ouviu, que precisa ser uma fala esperançosa, de amor. Isso é caridade. Converter os corações para que eles tenham esperança e amor, e apesar das atribulações e das dificuldades da vida que hoje nós vivemos, saber que um amanhã é glorioso. Nós não estamos aqui à revelia da nossa vontade, ou mesmo por um castigo divino. Nós estamos aqui porque Deus nos ama infinitamente. E a nossa fala ao outro precisa ter a conotação do amor e da esperança.
daquele que bate a nossa casa espírita ou a nossa casa material, e que ele possa ser acolhido através dos nossos corações. Por isso é que no momento em que dois homens, ao desencarnarem, têm medida o peso das suas doações, a doação espiritual, ela pesa muito mais do que a doação material. Não dizendo que a doação material ela não é importante, mas será que ela é... Vou dar um outro exemplo. O que tem mais afeto? Você fazer uma doação de somente entregar o dinheiro, assinar um cheque, passar um cartão, ou ir no mercado, escolher os alimentos, embalar na bolsa e entregar. Mas eu não tenho tempo. Será que no momento em que você passou o cartão para fazer a compra, você fez uma oração pedindo que aquelas pessoas estivessem restabelecidas do seu corpo físico? Será que no momento em que você passa pela rua e você vê um acidente, uma pessoa sofrida, o que você pensa naquele momento? Será que você endereça o seu pensamento para que ela seja envolvida com amor, com paz, com justiça, tendo a certeza que Deus nunca abandonou? Quando a gente começa a pensar no que a vossa mão direita não faz a vossa mão esquerda não faz a sua mão direita, a gente precisa pensar na nossa ação de caridade, de amor, para a construção de um amanhã mais feliz e mais justo para todos. E eu sei que isso não é um pensamento recorrente. Eu sei que ainda a gente tem muita dificuldade. Em alguns momentos, algumas pessoas acham que essa forma de ver o mundo é uma forma ingênua, até inocente. Que seja. Que sejamos todos nós inocentes, mas confiantes na força da transformação, né? No dar 5 centavos, mas esperar que essa seja uma moeda que traga o alento que aquele coração precisa. E aí um dia, na FEB, no Rio de Janeiro, o nosso querido irmão Bezerra de Menezes tinha terminado uma reunião e estava descendo e tinha um homem no pé da escada. E esse homem, ele foi falar com Bezerra, dizendo que ele não tinha o que comer em casa, nem seus 2 filhos e a sua esposa, que seus filhos estavam até meio adoentados. E foi pedir auxílio para que o homem tivesse o que comer em casa. Bezerra já tinha dado o anel, que é uma história clássica. Bezerra pensa e não tem nada para oferecer, mas o Bezerra oferece seu abraço. Ele dá um abraço naquele homem, pede para ele ir para sua casa e que ele vai tentar pensar numa solução e que ele retorne em uma semana. Foi numa segunda-feira. O homem voltou para casa, chegou em casa, seus filhos já estavam dormindo, já estavam restabelecidos na condição física que eles estavam acometidos naquele momento. E ele foi dormir. E na semana seguinte, Bezerra sai da reunião, está o homem, no mesmo local, na mesma posição, esperando para que Bezerra saísse. Bezerra olha para ele e pensa, né, o que eu posso fazer? Bezerra não tinha conseguido nenhuma alternativa. E aí, quando Bezerra desce, já pensando no que ele poderia dizer, o homem só foi agradecer. Porque quando chegou em casa, seus filhos estavam restabelecidos. Quando ele saiu dali, ele já saiu revigorado com aquele abraço, e que no dia seguinte ele tinha conseguido um emprego. Bezerra não deu a ajuda monetária, né? Ele deu mais. O peso é muito maior, né? Porque ele deu o seu amparo, né? A empatia de saber que aquele pai de família estava sofrido. É esse alerta que os espíritos nos dão. E eu vou passar para o outro
para o item 16, que eu acho que tem um ponto muito importante nos dias de hoje, e agora eu vou fazer uma fala não tão fofinha, mas vamos lá. No item 16 está assim: a mulher rica, feliz, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos da casa, não pode consagrar algumas horas a trabalhar a trabalhos úteis aos seus semelhantes, que ela compre com o que lhe sobre dos prazeres agasalhados para o infeliz que treme de frio. Confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes, auxilie a mãe a cobrir o filho que vai nascer. E por isso, seu filho, se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, ou o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que, cheia de amor aos teus filhos, também queres dar o pouco que possui, de algumas horas do teu dia, do teu tempo, e que é teu único tesouro. Faz alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto das suas vigílias e poderá igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás, talvez, algumas fitas de menos, mas dará calçados a um que anda descalço. E vós, mulheres, que devostasse a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados não se destinem apenas a adornar as vossas capelas para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, que o produto das vossas obras seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Bom, nessa parte do item 16, que foi de João, que está lá em Bordeaux, em 1861, ela fala sobre o auxílio ao outro, né? E eu vou pedir a gente vai assistir agora. Eu pedi não, vou botar agora para a gente assistir um vídeo do Amigos da Luz. E eu vou fazer um comentário logo depois dele, tá bom? Então a gente vai assistir o Amigos da Luz, daqui a pouco eu volto. Ô amigo, vai uma balinha aí? Oi? Uma balinha? Ah, um pedinte, coitado. Não, pedinte não, amigo, tô aqui trabalhando. Trabalhando não, você tá vendendo bala no trânsito, coitado. Isso não é trabalho? Não, isso é a desgraça. É a fome, a miséria, é a vergonha pública. Coitado. Olha, eu não tenho vergonha de trabalhar não, tá? Nem eu. Eu tô falando de vender bala no trânsito. Isso é trabalho. Ei, vai ficar gritando comigo aí? Eu tô aqui disposto a ajudar. Eu vou até comprar uma bala. Coitado. Cara, para de me chamar de coitado, cara. Eu só vim aqui te oferecer bala. Se você quer, eu tenho pra te vender. Se você não quer, obrigado e bom dia. Que orgulhoso, que coisa feia. Já vi tudo. Foi rico na outra encarnação, fez mau uso da riqueza, agora voltou a ser mendigo. Que mendigo, cara? De que você tá falando? Mas mesmo assim eu vou te ajudar, tá? Eu vou praticar caridade. Cara, caridade é a consequência do amor, irmão, tá? É aquilo que acontece automaticamente quando você tem amor pelo próximo e quer ver o bem dele. Se você pensa, eu tô fazendo a caridade, nananã, já deixa de ser caridade, irmão. Já é uma outra coisa, entendeu? Tem que ser algo que nasça na sua vontade de fazer o outro feliz. Olha ele, querido, olha só, você tá invertendo as coisas, entendeu? Você é o assistido e eu sou o benfeitor. Eu dou dinheiro, eu dou a lição de moral. Quanto é que é essa bala? Cara, faz o seguinte, não precisa comprar nada não, irmão. Valeu mesmo. Ué? É assim que você trata os seus clientes? Que absurdo, senhor comerciante, não é esse o seu trabalho? Você deveria saber que o cliente tem sempre razão. Cara, pelo amor de Deus, me diz logo quantas balas você quer e me deixa em paz. Bom, eu poderia comprar esse saco todo aí, todas essas balas aí. Mas aí você ficaria com o resto do dia livre, né? Eu estaria incentivando a sua ociosidade. Então eu vou comprar só uma. Quanto é a bala? Olha, amigo, uma bala só não vendo não, tá? Eu vendo pacotinho 5 por R$1. Tá bom. Então olha só, na hora que eu te der o dinheiro, a gente vai tirar uma selfie aqui, vai? Selfie? É pra eu botar lá no grupo Fora da Caridade na Salvação, vai. Não ficou boa não. Faz uma cara de fome. Não tá parecendo mendigo. Mas eu não sou mendigo. Já sei. Vem cá. Que isso? Pronto, agora faz o seguinte, dá uma rolada aí no chão pra sujar a camisa, compõe melhor o visual. Você vai me dar outra blusa. Que absurdo, né? A gente dá a mão, a pessoa quer logo o braço, né? Vai caçar um trabalho, vai.
picolé. Bora aí, picolé, todos os sabores, uva, morango, caju, acerola. Ó o picolé. Picolé. Essa vai ser, né? Picolé, tô doido por um picolé. Picolé, tô doido por... Oi? Você tá vendendo picolé? Eu? É? Ah, meu irmão, tá louco? Isso aqui é uma caixa. Isso é o quê? É uma caixa, é que eu sou apaixonado por essa caixa, entendeu? Eu só saio com essa caixa. Ah, é? É. Sei. Entendeu? Você tá vendendo picolé, cara. Fala a verdade, você tá vendendo picolé, não tá? Tô, meu irmão, tô vendendo picolé. A situação tá difícil. Minha filha quer uma boneca do Monster High. Que eu ganho e não consigo pagar, então eu tenho que vender picolé. Esse vídeo, amigos da luz, é extremamente importante nos dias de hoje, quando a gente usa muita tecnologia, né? Onde a gente usa muitos vídeos, a gente posta muitas fotos, e às vezes a gente perde um pouco da caridade quando a gente faz esse elemento de ostentação, como apresentado no vídeo, né? O título desse capítulo, ele já é extremamente importante quando ele diz que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Portanto, o item 16, ele nos fala de várias ações que nós podemos ter em auxílio ao outro, sem nenhum tipo de ostentação. A gente não precisa ostentar, a gente não precisa dizer a todos o que nós fazemos. E eu acho que tem só um alerta, né, que a gente precisa ter, o amor, a caridade, o agir no bem precisa ser dito a todos os ventos. Mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o nosso orgulho, para a gente não ser embebecido, né, pela nossa vaidade. Por isso que quando vou para a última parte do item 16, que ele diz assim: todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertenceis, tendes alguma coisa que podeis dividir. Seja o que for, Deus vos tenha concedido, deveis uma parte do que ele vos deu àquele a quem falta o necessário. E no vídeo, o nosso irmão esquece disso, né? Caridade não é humilhar o outro, né? Não é se mostrar superior ao outro, não é se sobrepor, né, a dificuldade alheia. Por isso é que quando um dos palestrantes espíritas, chamado Júlio César, quando ele faz uma análise sobre a passagem do Bom Samaritano, ele faz a seguinte análise, né? Na hora que o Bom Samaritano identifica um homem ferido na estrada, ele vem andando, não vou contar a parábola toda, só vou contar um pedaço. Ele vem, o Bom Samaritano, identifica que tem um homem ferido, desce do cavalo e vai até ele para auxiliá-lo. Isso é uma análise importante feita pelo Júlio César, é que na hora que ele desce do cavalo, ele se coloca na mesma condição do outro, ele se iguala para oferecer o auxílio e ajuda, e, portanto, agir com amor, com gentileza, com caridade, independe da nossa condição social, e sim das nossas posses espirituais, né? Do amor que a gente tem no coração, da possibilidade que a gente tem de oferecer ao outro o melhor que a gente tem. E o melhor que nós temos não é o dinheiro que nós possuímos, é a maneira gentil que a gente pode oferecer ao outro. E ainda ele continua, né, no Evangelho. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas os vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houverdes semeado em benefício neste mundo. Então, quando nós agirmos com generosidade, com amorosidade com o outro, a gente vai receber assim em troca. Por isso que Jesus nos diz, quando alguém bater na sua face, ofereça a outra, mude, mas aí eu vou ser um bobo, Priscila. Não, não vai ser um bobo.
Você não vai ser um bobo, você não vai ser uma pessoa. Ser gentil, ser generoso, ser bondoso, nunca é um desperdício. Nunca é perda de tempo. Sempre é necessário. Que vai fazer com que todos à nossa volta sejam bons e generosos, porque eles vão aprender com o nosso exemplo. Mas e se alguém não fizer? Faça você e mude o seu ciclo. Não vamos esquecer, nossos irmãos, estamos no primeiro mês do ano. O mês, o ano, né, ele não se transforma por uma mudança de calendário, mas por uma mudança de atitude. Aproveita o ano de 2022. Faça esse ano mais generoso, mais gentil, mais bondoso. E perceba como isso faz diferença na sua vida e daqueles que estão à sua volta. Eu conheço um trabalhador na nossa casa que ele foi para a evangelização porque ele percebeu que a sua amiga tinha mudado para melhor. Ele percebeu que ela estava mais feliz. Ele estava indo lá para saber o que ela fazia naquela casa espírita. E hoje é um trabalhador conosco na nossa casa. Que sejamos como ele, que tenhamos curiosidade com relação com o bem e com o amor, porque faz bem para cada um de nós. Que a paz de Jesus esteja conosco, irmãos. Um bom domingo para todos. Então, nesta manhã, que terminamos o estudo, as reflexões tão necessárias para o nosso caminhar, para o nosso crescimento enquanto espíritos imortais que somos, vamos nos recolher à intimidade dos nossos corações e poder conversar com o nosso Pai. Pai de infinito amor e bondade, aqui estamos hoje, agradecidos por tanto que recebemos, pela visita da espiritualidade amiga em nossos lares, nos oferecendo conforto, consolo e esperança para a nossa caminhada. Obrigado, Senhor, por tudo que acontece em nossas vidas, mesmo aquelas que a gente ainda não consegue compreender, mas que sabemos que tudo que acontece é para o nosso melhoramento, progresso e pela conquista da nossa felicidade. Que possamos aprender com cada momento, feliz e infeliz, de dificuldade ou de facilidade, e reconhecer, primeiramente, o quanto somos gratos quando a nossa vida segue um fluxo de tranquilidade, de amor, de esperança, de serenidade. E que sejamos sábios ao reconhecer que o momento de tropeço, dificuldade, vem para nos fortalecer a caminhada e para nos fazer aprender. Que os aprendizados aconteçam de maneira leve, profunda e significativa no nosso caminhar. Muito, muito obrigado, Senhor, por tudo que recebemos. E que essa prece, Senhor, possa se unir a outras preces de outros amigos, de outras pessoas, que possam se unir a pedidos a pessoas internadas, acamadas, nos hospitais, os nossos idosos nos asilos, as crianças, que sejam todos envolvidos, tendo a certeza de que Deus, Pai, nos ama infinitamente e nunca nos abandona. Que neste momento em que vivemos ainda a pandemia, com muitas pessoas ainda se contraindo o vírus do Covid, que elas sejam envolvidas com a certeza do amor imortal que fortalece, que nos ampara e que nos faz caminhar. E que, portanto, a prevalência do amor se faça maior em cada um de nós e nas nossas vidas. E, portanto, na manhã de hoje, agradecemos por tudo que recebemos e damos graças, e dando o encerramento da manhã de hoje. Que o amor do Pai fique conosco, graças a Deus.
seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar com você. Amigo, onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor que nunca vai nos separar. Amor, amor que nunca vai nos separar. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, alô.
Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim. Por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalaralala. Xibum, xibum, xalaralala. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalaralala. Xibum, xibum, xalaralala. Xibum, xibum. Xalalalala. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Oi, gente. Vamos fazer a nossa prece? Agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais da Casa de Miguel que nos ampara e que nos dá oportunidades de trabalho com Jesus. Agora, neste momento que iniciamos os nossos estudos, te pedimos que abra os nossos corações e a nossa mente, unindo-nos numa vibração de amor e compreensão dos seus ensinamentos. Faça-nos ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, Senhor, estabelecendo as nossas energias, trazendo-nos a esperança e a alegria de viver. Graças te damos por tudo que nos faz viver e pelo grande amor por nós. Que assim seja. Olá, galerinha do GEAL. Hoje o tema do nosso encontro é a vida no mundo espiritual. Todo mundo tem essa curiosidade, né? Como será a vida no mundo espiritual? No mundo espiritual, a vida por lá é igual a que temos por aqui. Tudo por lá é uma cópia perfeita de tudo que se vê por aqui. Como na Terra, no plano espiritual, existem casas, ruas, flores, prédios, parques, árvores, hospitais, biblioteca, onde os espíritos podem estudar, os espíritos trabalham, eles se reúnem com as suas famílias desencarnadas quando possível. E tudo isso foi criado no mundo espiritual pelo pensamento e vontade do espírito. Para o espírito, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem encarnado. E a alimentação? É semelhante da terra, porém fluídica, recebendo em porções adequadas até o espírito se adaptar à sua condição. As colônias espirituais são cidades que servem de moradia para o espírito, onde vai trabalhar e estudar para aproveitar bem a estadia no plano espiritual e programar reencarnações futuras. Esclarecemos, entretanto, que o aspecto do ambiente e local vai variar segundo a condição moral do espírito. Nós podemos visitar e encontrar com os espíritos amigos e familiares à noite, quando nós vamos dormir. Então, antes da gente dormir, façamos uma prece e pedimos ao nosso anjo da guarda que nos leve e guie o nosso caminho até encontrar esses entes queridos para matarmos a saudade dessas pessoas que amamos tanto. E agora, minha gente, a gente
vai continuar aprendendo um pouquinho mais sobre a vida no mundo espiritual. Fiquem com Deus e até a próxima. Oi, galerinha do GEAL! Chegou a hora da história. Hoje nós vamos acompanhar a leitura do livro Além das Nuvens. É uma psicografia da Daniele Carvalho, ilustrado pela Anne Amorim, ambas inspiradas pelo espírito Augusto César Neto. Existe um caminho, entrando pelas nuvens, onde nem os pássaros conseguem chegar, somente os espíritos. Os espíritos têm casas também, você sabia? Quando desencarnamos, alguém de nossa família espiritual ou da nossa família terrestre, que já desencarnou, vem nos buscar e nos leva para descansar um pouco em sua casa. Afinal, fazer essa viagem cansa um pouquinho e é preciso dormir. Nessa representação, nós vemos exatamente isso. Um amigo conduzindo alguém adormecido para o plano espiritual. Na cidade além das nuvens, tudo é muito bonito. Temos lagos e imensos jardins onde podemos correr, brincar de esconde-esconde e fazer as nossas preces. Temos os educandários, que são como escolas, onde tudo é muito lindo. E temos as professoras, que nos ensinam sobre como será a vida na cidade além das nuvens e também sobre Jesus, nosso mestre. Vamos aprender que precisamos cuidar do nosso espírito, aprender a nos alimentar e a beber a água que, no mundo espiritual, é muito limpa, cristalina e sempre está fluidificada. A comida é fluídica. Comemos frutas e tomamos sopas até nos acostumarmos e não precisarmos mais delas. Nós permanecemos com algumas necessidades às quais estamos habituados na Terra. Às vezes sentimos fome, sede e até necessidade de remédios, que permanecem durante um período e que depois a gente consegue superar. Por isso ele diz no livro que em algum momento nós não vamos precisar mais desses alimentos. Lá, a professora Rosinha sempre nos leva ao parque para apreciarmos as criações de Deus, nosso Pai. Vemos as flores, que são muito mais bonitas e coloridas e parecem mais vivas. Aqui na cidade, além das nuvens, a gente tem bichinhos diferentes também e são todos muito bonzinhos. Quando temos aulas no parque, a professora nos ensina que devemos amar e respeitar todas as criaturas de Deus. Você pode vir até a nossa cidade. Sabe como? Quando você dorme, quando o seu espírito sai do seu corpo. Nós que somos encarnados, permanecemos ligados ao nosso corpinho adormecido por meio de um cordão denominado fio de prata. E muitas vezes guardamos lembranças agradáveis de nossas viagens ao mundo espiritual em forma de sonhos felizes. Na próxima vez em que você dormir, venha nos visitar. Vai ser muito legal brincar com você
e lhe mostrar tudo aqui. Para podermos visitar o mundo espiritual quando dormir, nós podemos pedir em prece ao nosso anjo da guarda que nos acompanhe para locais onde possamos rever nossos amigos queridos que já partiram e que possamos continuar aprendendo coisas boas, sempre de acordo com a vontade de Deus nosso Pai, como aqui na evangelização. O livro que a gente conheceu hoje é apenas um dos muitos relatos que existem a respeito da vida no mundo espiritual. No mundo espiritual, há diversas cidades ou colônias espirituais bem organizadas. Uma das mais famosas cidades espirituais é a que foi descrita pelo espírito André Luiz pela mediunidade do nosso querido Chico Xavier, conhecida como Nosso Lar. Virou até filme. É bem capaz de você já ter assistido aí na sua casa. Com todos esses relatos da espiritualidade, nós aprendemos que no mundo espiritual há tudo que temos na Terra, só que bem mais elaborado. É como se a Terra fosse uma cópia do que existe lá. E lá eles têm meios de transporte, têm hospitais. Existem alimentos e remédios feitos da matéria do mundo espiritual para aqueles que necessitam. Existem locais de estudo, pesquisa e aprendizagem. Existem locais de trabalho, de convivência e de lazer. Assim, a partir da doutrina espírita aprendemos exatamente isso, que a vida continua, mesmo quando o corpo físico não se mantém mais vivo, em cidades e colônias que são nossos verdadeiros lares, porque todos nós somos seres espirituais vivendo uma experiência no corpo físico na Terra, nesse nosso planetinha azul. Agora que a gente acabou de conversar sobre essa história e entender um pouco mais a respeito do mundo espiritual, vamos ver se a gente aprendeu tudo a partir da próxima atividade. Olá, queridos! Vamos à nossa atividade? Serão umas perguntinhas simples, 4 perguntinhas, mas eu tenho certeza que vocês vão acertar todas, que vocês sabem a resposta. Vocês ouviram a história, a explicação, então vocês são espertos. Então vamos lá? Existem cidades no mundo espiritual? Tempo! Acertou quem disse sim. Existem cidades no mundo espiritual. Cidades com quase tudo que temos aqui no plano físico. Tem hospitais, escolas, casas e prédios, praças e jardins, bibliotecas, ruas. Nosso mundo físico é uma cópia do mundo espiritual. Tudo que a gente tem aqui, eles têm lá, muito mais bonito. Segunda pergunta. Para onde vamos quando desencarnamos? Tchan, 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 tchan. Acertou quem disse que nós vamos para um hospital espiritual nos refazermos.
Nós seremos bem cuidados pelos nossos irmãos espirituais, os enfermeiros, os médicos espirituais, recebemos passe, caldinhos fortificantes, preces, dormimos bastante para a gente se refazer bem lá. E quando nós já estamos melhor, em boas condições, a gente vai para a casa de alguém, continuarmos com estudos, com reflexões, com preces, com tudo, sempre junto de quem nos ama muito. E olha, nós sentimos esse amor em cada gesto, em cada olhar, em cada palavra, até quando eles estão pertinho de nós. E aí a gente fica bem, porque lá na cidade espiritual tem tudo que tem aqui. Olha que pergunta interessante. Nós estudamos, trabalhamos no mundo espiritual? O que vocês acham? Tempo? Acertou quem disse que sim, nós estudamos, trabalhamos no mundo espiritual. Já imaginou se a gente desencarna e não tem nada para fazer? No começo, alguns podem até pensar assim, nossa, que legal, nada disso, a gente ia acabar ficando enjoado de não ter nada para fazer. Nós estudamos, trabalhamos, a gente se prepara para retornarmos ao mundo físico. Então, a gente se dedica muito aos estudos. Mas, olha, sabiam que a gente também tem quem nos ajude a estudar, a trabalhar, a fazer pequeninas coisas? Até as crianças podem ajudar, como vocês têm sempre alguma função. Chegando alguma criança assim, que está mais chorosa, aqueles que já se harmonizaram com o ambiente espiritual, né, está com esses amigos, essas crianças, né, confortando-as. E o mundo espiritual tem tudo aquilo que temos aqui. Já falei isso, não é? Nós já estudamos, já aprendemos. Quarta e última pergunta. Tenho certeza que vocês também vão acertar essa. Quando dormimos, podemos visitar nossos amigos na espiritualidade? O que vocês acham? Tempo! Acertou quem disse que sim, que nós podemos visitar nossos amigos na espiritualidade. Podemos visitar os nossos parentes, pessoas a quem amamos e que temos saudades. Quem ficou aqui no plano físico também sente muitas saudades nossas. Quem está na espiritualidade, quem desencarnou, também sentem saudades de quem aqui ficou. Sabem por quê? Porque os laços afetivos, os laços de amor, de amizade, não se rompem com a desencarnação. Estamos em mundos diferentes, mas os laços de amor continuam, as saudades. E como já vimos anteriormente, estamos em contato através do sono físico dos que aqui ficaram. E reatamos esse amor. E um dia estaremos todos juntos no mundo espiritual. No livro O Nosso Lar, o último parágrafo do capítulo 18, quando uma avó fala assim para a neta que chegou ao mundo espiritual e estava ainda convalescente, né, recebendo o tratamento. Ela diz assim: os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o alimento sublime dos corações. Então, a vida no mundo espiritual. E lá, o alimento, que é o amor, auxilia muito na cura de quem chega
e faz com que a gente sinta esse amor estando aqui no plano físico, porque o amor ele se irradia por todos os lugares, ele não fica restrito a uma pessoa, a um lugar somente. Então, que possamos amar e entender que a vida espiritual é a nossa vida verdadeira. Chegou agora o momento da nossa prece final. Vamos agradecer? Vamos então fechar os nossos olhinhos e agradecer a Deus pelo dia de hoje, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, nossos amigos. Muito obrigada, Pai, pelo estudo que recebemos hoje, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre toda a sua lei, todo o seu amor e tudo que de bom o Senhor nos dá. Obrigada, Deus. Que tenhamos uma ótima semana, abençoada por Ti, Senhor. E que sejamos cada dia um pouquinho melhor do que o dia anterior. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento da Tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da Tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento da Tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da Tua paz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Bem mais consolar que ser consolado, pra bem mais amar do que ser amado. É só no perdão que se é perdoado, e só se recebe aquilo que é dado. Senhor, fazei de mim um instrumento da Tua paz.